Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria, é com muita esperança. E neste momento, nesta terça-feira, nós nos colocamos aí em vibrações elevadas, procurando emitir bons pensamentos, com otimismo, com esperanças em relação ao nosso planeta Terra, ao nosso Brasil. Que os bons espíritos nos protejam, nos elevem, que nós possamos estar conectados ao alto, à espiritualidade maior, para que nossos corações estejam afinados com as pretensões divinas, que nós possamos encarar a realidade com muito otimismo, com muita esperança e com muito amor para ajudarmos uns aos outros. O tema da palestra de hoje é autodescobrimento. Eu preparei esse estudo através da obra da Joana de Ângeles, Autodescobrimento, que eu vou compartilhar aqui com vocês a capa do livro. As minhas palavras de hoje estarão bastante embasadas nesta obra da Joana de Ângeles. Eu peço neste momento, né, após essa prece inicial, peço que, de modo particular, os benfeitores da Casa Espírita André Luiz possam me iluminar, possam me abençoar, para que, através da inspiração, eu possa transmitir o melhor a respeito do que eu estudei sobre a obra da Joana de Ângeles. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês vejam a capa do livro. De repente, alguém tem interesse em ler, né, a obra. A Joana de Ângeles, ela fez uma série de obras psicológicas e abordando psicologia, e são obras bastante complexas. Para mim é até um atrevimento eu falar sobre essa obra tão complexa, mas tão importante nos dias de hoje, com esse tema também extremamente importante, que é o autodescobrimento. Então, essa é a obra, e a minha fala de hoje, né, as minhas falas estarão pautadas aí nesta obra. Então, a referência aí é a fonte de meu estudo, de minha pesquisa, essa obra da Joana de Ângeles. Bom, então vamos começar aqui a discussão a respeito do tema da noite, né? Eu gostaria, inicialmente, de falar sobre a Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, ela é um espírito que auxilia o Divaldo, né? Em muitas obras. A Joana de Ângeles, ela, né, falando sobre as vidas da Joana de Ângeles, ela já foi a Joana de Cusa, citada no Evangelho de Jesus. Também, posteriormente, ela reencarnou como a discípula de Francisco de Assis. Ela foi a Sor Joana Inês de la Cruz, reencarnou no México, e 66 anos depois ela reencarnou, que foi a última reencarnação dela, ela reencarnou na Bahia, né? E tem uma história, né, muito bonita, de muita coragem, que ela, no conflito da independência do Brasil, alguns soldados contrários à independência do Brasil queriam atacar, né, o convento, e ela, de uma maneira muito corajosa, defendeu a honra das freiras, né, que ali estavam, e ela foi morta pelos soldados. Então, a Joana, ela, na reencarnação dela no México, é o que ficou notório para mim ao estudar sobre a Joana, é a questão da erudição, do contato precoce com as letras. Com apenas 3 anos, ela teve interesse em ser alfabetizada, e com 5 anos ela já escrevia versos. E a gente percebe toda essa erudição, toda essa riqueza nas obras da Joana de Ângeles, que requerem muito estudo, muito apuro, para a gente poder interpretar, né, as mensagens da Joana de Ângeles, devido a toda a riqueza aí que ela coloca, principalmente sobre a psicologia.
Eu vou começar aqui lendo, eu vou ler aqui um pequeno texto aí que eu retirei da introdução do livro Autodescobrimento. Muito antes da valiosa contribuição dos psiquiatras e psicólogos humanistas e transpessoais, quais Kubler-Ross, Groff, Raymond Moody Jr., Maslow, Tert, Viktor Frankl, Coleman e outros, que colocaram a alma como base dos fenômenos humanos, a psicologia espírita demonstrou que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. O reducionismo em psicologia torna o ser humano um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. A saúde, a doença, a felicidade, a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis, não passam de ocorrências estúpidas da eventualidade genética, se assim considerarmos, Assim considerado, o ser humano começaria na concepção e anular-se-ia na morte. Um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou mais de 2 bilhões de anos, aglutinando e aprimorando moléculas que se transformaram em um código biológico fatalista. O que a Joana faz aqui é um contra-argumento. Ela coloca que se a gente considerar esse reducionismo de que nós somos apenas um amontoado de células e que estaríamos fadados, desde o berço, desde o nascimento, a acabar, a se transformar em nada, ficaria sem sentido, Quer dizer, um período, olha só a colocação dela, um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou mais de 2 bilhões de anos. Todo esse preparo para que o homem surgisse com sua inteligência racional para acabar, no materialismo, reduzir a nada, então não faz sentido. A Joana de Ângeles coloca isso logo na introdução. Nós somos algo mais, não somos só corpo físico. Nós temos um espírito que é imortal. E muitos dos nossos problemas, a matriz dos nossos problemas se encontram no espírito. É toda uma ligação que mais tarde eu vou colocar aqui para vocês. É preciso estudar o espírito, é preciso nos conhecer. A imagem que eu passei para vocês inicialmente, vou até compartilhar aqui novamente, é de um ser, autodescobrindo-se. São várias janelas aí, olha, várias janelas abertas aqui, ó, para que a pessoa entre nesse âmago, nesse interior dela, que é aí que é a margem de todos os conflitos, de todos os problemas, e é preciso estudá-los para que a gente consiga resolvê-los, sanar todos esses problemas inerentes ao ser humano. Então, continuando aqui, a respeito aí do tema autodescobrimento e a respeito da Joana de Ângeles. Então, ela coloca isso aí, que nós temos uma profundidade maior, os nossos problemas, eles não se encerram na carne, nós somos espíritos reencarnados. A Joana de Ângeles, ela escreveu, como eu disse anteriormente, vários livros sobre psicologia. E, embora a gente não queira ser pessimista, mas há uma tendência, isso são vários comunicadores que dizem, pessoas de dentro da doutrina espírita, de fora, as notícias estão por aí, para constatar que está tendo uma onda de suicídio. Aliás, não está tendo, mas estamos aí no começo de uma geração
que pode ter essa situação aí agravada. O Divaldo coloca isso em diversas palestras, seminários, dos quais ele participou, que ele coloca que nesse mundo de regeneração, que está iminente, né? Está próximo aí, que vão acontecer vários suicídios. Então, não é por acaso que a Joana de Ângeles escreveu essas obras todas, psicografadas aí pelo Divaldo Pereira Franco, né? Então, nada é por acaso. Percebemos hoje que até as nossas crianças correm risco. Antes, o suicídio era ligado à fase adulta, talvez um pouco ali na adolescência, mas há relatos de que até crianças possam estar aí envolvidas nesse processo. Então, é todo um contexto. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos a tecnologia a nosso favor, com certeza, mas requer um uso responsável, gera ansiedade quando não há esse uso responsável, problemas de autoestima. Eu venho trabalhando muito, até mesmo em minha profissão, devido aos gêneros textuais que surgem, gêneros novos que surgem a todo momento, como que isso nos afeta. Então, é uma possibilidade, né, de acordo com o que vem se falando aí, e a Joana tem muito a contribuir com essas obras aí de cunho psicológico. Eu gostaria de começar com uma abordagem que eu achei interessantíssima, porque tem muito a ver com a discussão de hoje, e é uma questão do Livro dos Espíritos que ela vai gerar toda a discussão que se faz nessa noite. Essa questão está aí no Livro dos Espíritos, é a questão 919. Qual o meio prático, lembrando que o nosso tema é autodescobrimento, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É a pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar na vida, de resistir à atração do mal? Vejam só a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade vulo disse. Um sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, é preciso eu vasculhar o meu íntimo para que eu possa fazer essa transformação moral. Eles poderiam responder, né? Quer dizer, qual é o meio mais prático de resistir a fazer o bem? Quer dizer, mas basta eu saber que eu tenho que fazer o bem? Eu tenho que. E se eu não estiver apta a fazer o bem? E se eu tiver defeitos morais que precisam ser resolvidos para que eu consiga fazer o bem? Então, a resposta dos espíritos é: conhece-te a ti mesmo. Vejam que essa obra da Joana de Ângeles, ela está pautada aí nessa questão, né? Quer dizer, ela está em diálogo com a codificação de Allan Kardec. Eu gostaria de fazer aqui uma outra citação da obra da Joana de Ângeles a respeito do Albert Einstein, né? Ela coloca aí na página 16 do livro, ela coloca que, com muita propriedade, Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência. Consequentemente, o indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. Isso é muito importante. O pensamento é energia. Quando a gente se autoanalisa diante de situações que acontecem conosco, gera, ou quando a gente até usa a imaginação, né? Se for imaginando algo, uma preocupação, algo negativo, o nosso corpo, o nosso cérebro,
que não é simplesmente cérebro, a gente vai ver que tem uma ligação com o perispírito, com o espírito, com o campo mental, gera em nós uma situação como se fosse real, né, na imaginação. E você começa a suar, e você começa a sentir aquela vibração ruim. Então, é necessário que nós observemos as nossas vibrações, as nossas sensações. É possível a gente estar se vasculhando nesse sentido, já que nós somos aí energias, né? O ser humano é um agrupamento de energias. Ela coloca com muita, né? Faz essa citação muito bacana para a gente poder entender esse processo aí. Nós temos que nos analisar. Como que está a minha vibração? Será que isso vai me fazer bem? Será que isso vai gerar uma onda de otimismo ou de pessimismo? É muito importante estarmos atentos. As doenças, elas surgem disso aí. São essas, quando às vezes a gente sente um sufoco na alma, isso se resvala na parte física. Muitas doenças, elas surgem, talvez todas elas, né? Preciso fazer um estudo aí mais profundo, mas é fato que a medicina hoje vem confirmando isso, essa relação psicossomática. Então, aquilo que eu sinto, que eu emano de sentimento, isso se resvala no corpo físico e doenças são surgidas aí. O livro da Joana de Ângeles, ele cita, por exemplo, que o ódio, a raiva gera o câncer, ela até especifica câncer de mama, câncer de próstata, e faz várias citações de outras doenças mais, e suas relações com o nosso estado de energia, de vibração. Também há doenças, né? Não vamos pensar que é só no que a gente está na reencarnação sentindo que vai provocar. Há doenças que são programadas, né? Quer dizer, fazem parte da nossa programação reencarnatória. Então, temos que ver que tem isso também. Mas o nosso estado íntimo, as nossas preocupações, as energias que não são positivas, elas geram sentimentos de raiva, de ódio, elas geram, sim, doenças. E a Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Então, eu quero muito falar sobre essa ligação. Nós não somos, como eu disse no começo, através da citação da Joana de Ângeles, nós não somos só corpo físico, nós não somos um amontoado de células. Há uma ligação aí entre mente, perispírito, emoção e corpo físico. Então, qualquer desvio nessa harmonização, nessa harmonia, gera uma ação perturbadora, né? Como eu disse, a respeito aí das doenças. Então, vou compartilhar aqui com vocês essa imagem para a gente poder enfatizar essa questão aí né? Deixa eu colocar aqui maior para que vocês consigam compreender melhor. Só um instante, apresentações de slide. Não, teria que ser Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, nós somos, né? Lembrando que nós temos o corpo físico, que é esse corpo material, né? Corpo biológico, concreto. Ainda temos o duplo etéreo, que é uma ligação entre o corpo físico e o perispírito. Esse perispírito, a gente vem estudando muito no livro dos médiuns, estudávamos muito, a respeito do perispírito. Ele é, vamos colocar assim, um semimaterial, né? Ele não é como o corpo físico, ele é semimaterial, ele é envoltório do espírito. É ele que dá a imagem, né? Quando alguém vê, fala, eu vi um espírito, né? No caso, aquele que é médium ostensivo, ele viu o perispírito que dá forma, né? Porque o espírito, ele é essa energia aqui, ó, que está bem antes de tudo, né? Essa energia aí, e essa energia que é a nossa essência. Os nossos sentimentos, a nossa inteligência, a nossa essência está com esse espírito, com essa energia. O nosso corpo físico é semelhante a uma roupa.
eu troco de roupa, eu reencarno, eu nasço de novo, eu vou trocando de roupa. E o perispírito, né, uma ligação entre o espírito e o corpo físico. E entre o corpo físico e o perispírito, nós temos o duplo etéreo, tá? O perispírito fica com as marcas, né, daquilo que nós vivemos, tanto que a gente vê, tanto no filme quanto lendo a obra do André Luiz, Nosso Lar, que o perispírito, naqueles passes, naquele tratamento que se faz na colônia Nosso Lar, né, quer dizer, é para melhorar essas marcas que ficaram no perispírito, que dá imagem ao espírito. Na evangelização infantil, a gente costuma passar a dinâmica aí de uma madeira e com um prego ali você vai furando, né? Quer dizer, você vai ali trabalhando na madeira. Quando você tira o prego, ficam as marcas. Então, as situações da vida, os conflitos ficam marcados aí no perispírito. Mas a nossa essência é o espírito, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, eles ficam aí no espírito, e nós temos também o corpo mental, quer dizer, será que os pensamentos, eles advêm, eles se originam do cérebro, ou o cérebro faz uma decodificação, faz uma vestimenta aí através das palavras? Nós também vamos fazer essa abordagem posteriormente. Bom, então, continuando aí, nós temos essa ligação, né, entre o corpo mental, o espírito, o corpo mental, né, o perispírito, o duplo etéreo e o corpo físico. Como eu disse, as enfermidades, elas surgem muitas vezes de nossas vibrações, algumas são programadas, e essas enfermidades, elas servem para purificação. Isso quando a pessoa ela sabe passar por aquilo ali, sabe tirar um aprendizado daquilo ali. A Joana de Ângeles coloca que é imprescindível um constante renascer do indivíduo para pelo renovar da sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento. Muitas vezes uma doença, uma situação conflituosa faz a pessoa parar e refletir, se autoanalisar, e muitas vezes ela tira a aprendizagem com isso, nem sempre, mas em alguns casos há a aprendizagem em relação a essa autoanálise. O homem é o que acalenta no íntimo, outra frase aqui da obra da Joana de Ângeles. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados em equilíbrio, como os de desarmonia, pelos quais se movimenta. Então, é o homem que é responsável por tudo aquilo que lhe acontece. É comum, a gente escuta isso o tempo todo. Ah, mas por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Por que minha vida é assim, né? Aqueles que não acreditam em Deus, por que minha vida é assim? Por que eu nasci assim? E falta uma reflexão, falta um conhecimento também da questão da reencarnação, de vidas passadas, mas a gente não pode se colocar nesse vitimismo, porque cada um é responsável por tudo que aconteça com ele. As situações conflituosas, a pessoa é responsável por aquilo ali, através das emanações, dos pensamentos, das vibrações baixas, através de situações de vidas passadas, e a pessoa ela precisa passar por aquilo ali, estar em contato com aquelas pessoas que, de repente, foram pessoas que em outras vidas não conviveram muito bem, e é importante que prossigam juntos para um estar aprendendo com o outro, mas muitas vezes a pessoa vê como castigo. Por que eu tenho que conviver com essa pessoa? Eu não gosto dela, eu não a amo, quer dizer. Mas é importante estar ali, quer dizer, nada é por acaso. Na família, os entes da família, estão conosco porque nós temos uma missão com cada um deles. Muitas vezes para
abrandar para sanar um débito, uma dívida de outras vidas. Às vezes a gente se coloca como vítima, mas nós fomos os algozes em vidas passadas. E é uma bênção a gente estar convivendo com aquelas pessoas para sanar essas dívidas aí passadas. Também alguns problemas, né, de saúde que acontece com a gente, também tem a ver com o que nós fizemos em vidas passadas, tem a ver com nossas vibrações de agora. Jesus, ele colocou isso para nós de uma maneira fantástica, magistral, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Tão importante isso, a gente não se colocar como vítima, nós é que somos responsáveis por tudo que nos acontece. Mas nós muitas vezes podemos desviar, né? Quer dizer, através do amor, através resignação, não é a pessoa abaixar a cabeça e aceitar, é ela entender, né, que ela não é vítima, né? Quer dizer, que ela é responsável por aquilo e lutar, erguer a cabeça e lutar para sair daquela situação. E muitas vezes aquela pena, aquela situação difícil, ela é abrandada, ela é amenizada porque a pessoa teve essa sabedoria. Então, ninguém, né, são palavras da Joana de Ângeles, ninguém se encontra isento do patrimônio de si mesmo. Olha só que bonito. Ninguém se encontra isento do patrimônio de si mesmo como resultado dos próprios atos. Muito importante isso, né? E a pessoa, quando ela fica revoltada, quando ela é imatura, né? Ela não consegue tirar aprendizado daquilo ali, aí se torna rebelde, reclama, nega a luta, ela vai se autodestruindo. E isso não é positivo. Bom, agora eu gostaria de falar sobre o pensamento. O pensamento, a importância de nós estarmos vigilantes em relação ao pensamento. E, novamente, eu gostaria de citar algumas palavras aqui da Joana de Ângeles. O pensamento não procede do cérebro, aquilo que eu já dei uma prévia ali naquela imagem, né? Este tem a função orgânica de registrá-lo, vestindo-o de palavras, externá-lo como por intermédio da arte nas suas incontáveis representações. Pensamento vem de onde? O cérebro, ele só registra, ele só veste de palavras, ele consegue externar aquela situação que não é puramente física. O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Nós somos espírito. A nossa essência está com essa energia que é o espírito. Muito importante. Disciplinar e edificar o pensamento através né, do otimismo, através de vibrações positivas, e isso, essa questão do pensamento não é só a gente ficar pensando positivo, mas é a gente encarar a luta, a gente também cuidar daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê. Se eu estou emanada em ficar ouvindo coisas desagradáveis, maledicências, ou filmes, músicas que exploram a violência, a pornografia, né? Algo assim, que não vai fazer bem, não é um alimento saudável para a alma, aquilo vai criar também em torno de mim, né, uma situação negativa. E muito tem se estudado sobre a força do pensamento. Quando a gente se conecta com um bem maior, e é necessário fazer esse autodescobrimento para a gente conseguir chegar nesse patamar, quando a gente se conecta com um bem maior, a gente se eleva e o universo age a nosso favor. Nós conseguimos entrar numa sintonia positiva e a gente vai conseguindo, pela edificação do pensamento, nós vamos conseguindo bons
espíritos ao nosso lado, a gente vai atrair esses bons espíritos, né? Como o Ronaldo colocou na sua palestra, da questão da influenciação, de como que os espíritos podem nos prejudicar, mas eles podem também nos ajudar através desse aprimoramento das sensações, das vibrações, e o pensamento é de suma importância para isso. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. Isso é de Joana de Ângeles. Então, o pensamento né, quer dizer, é algo que vem do espírito, né? Mas quando a gente consegue ter essa elevação, o universo trabalha a nosso favor. E essa questão espiritual também, nós seremos bem amparados. Lembrando também a palestra de Ronaldo, né? Quer dizer, eu quero alguma coisa, não basta eu ir lá na prateleira e pegar, eu tenho que fazer por onde? Para os espíritos, lembrando também da palestra de Mauro, para os espíritos, não é, o anjo da guarda, da gente nos ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Senão a gente não vai conseguir escutar as boas influências que eles passam para nós através do pensamento. Então é importante, né, cada um digerir os próprios problemas, tentar nessa luta diária, porque tem que ser uma coisa constante, é árduo mesmo, mas tudo que a gente vai fazer, se no trabalho a gente preocupa-se com os detalhes, mesmo que saia alguma coisa errada, mas sua consciência fica tranquila, porque você preocupou-se, esforçou-se e fez o que pôde. A mesma coisa nós temos que fazer conosco, pensar que essa oportunidade é bendita, nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos com as pessoas que nós estamos por acaso, e nós devemos estar nessa vigilância e nessa autoanálise diariamente. Então, é todos os dias a gente se autoanalisar, no final do dia, tirar um momento e autorrefletir sobre o que aconteceu no dia, sobre como nós nos portamos diante daquilo ali. Eu escutei alguém, não sei se foi o André Trigueiro, ou o Divaldo, ou o Haroldo, ou o Russandro, não sei, um desses aí, sugerindo que o Evangelho no Lar, ele deveria ser também como se fosse um resumo do que aconteceu na semana. Então, fazer uma análise dos acontecimentos e buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, numa obra que, se for ler, né, um trecho que ajude naquela situação ali vivenciada no decorrer da semana. Eu achei uma sugestão bastante válida. Então, aqui a Joana de Ângeles, nas páginas 36 e 37, ela coloca que, mediante uma autoanálise honesta, na qual se dispensem o elogio, a condenação e a justificação, o indivíduo deve permitir-se a identificação do erro, do problema, e, sem consciência de culpa, digerir o acontecimento, buscando os meios para a reparação e a libertação do sentimento perturbador. Não há uma fórmula. No autodescobrimento eu tenho que fazer o quê? Porque cada ser é diferente. Então, muitas vezes, não basta só eu descobrir qual que é o problema, qual que é o erro. Eu tenho que me autoanalisar da forma como eu me comporto diante daquilo ali. E o que é que pode me ajudar eu mesma a fazer essa autoanálise. Muitas vezes também um psicólogo pode estar ajudando, né? Mas aqui também coloca que a culpa é algo que perturba a gente. Se a gente fica com a sensação de culpa muito grande, mesmo a gente descobrindo aquele erro, a gente mergulha naquela sensação ruim de se culpar, de ficar muito para baixo e não consegue deslumbrar o porvir, não consegue ver que eu consigo sair daquela situação, porque a culpa nos puxa para baixo. Então, de certa forma, a culpa ela tem o papel dela, mas se a pessoa ficar muito imersa naquilo ali, vai prejudicá-la imensamente. Bom, então, né, venho reforçando isso, a importância da autoanálise, da elevação moral, da renovação espiritual do ser humano,
procurar se elevar com o cultivo de ideias superiores, alegria, oração. Os médicos vêm aconselhando, às vezes médicos não ligados à doutrina espírita, vêm aconselhando a oração, né, diante dali daquelas situações, muitas vezes terminais, a oração, cientificamente, vem sido provado que tem auxiliado muitos pacientes. Então, essa elevação do pensamento é muito importante, e é importante também a gente falar que, nos dias de hoje, o nosso planeta está imerso numa onda de pessimismo muito grande, ah, devido a essa situação, e o nosso Brasil também, são muitas discussões, às vezes com ódio, com rancor, com raiva, e entra política no meio, enfim, e toda essa vibração negativa, muitas vezes também as pessoas achando que não sairemos dessa situação e reforçando muito isso, né, em relação ao coronavírus, e é importante que nós saibamos da situação real, saibamos nos proteger, saibamos estar, né, do lado da ciência e nos apoiar na ciência, mas que a gente pense de uma maneira positiva. A gente tem que entrar nessa esfera maior, mais elevada, para que o universo sintonize conosco, os bons espíritos também possam nos auxiliar. Então, a importância de estarmos aí ligados à realidade, mas estarmos projetando, né, bons pensamentos, porque também nós estamos aprendendo muito com isso, ou deveríamos estar, né? A solidariedade, a questão também das tecnologias, a educação, eu que estou nessa área, mudou muito, em alguns aspectos muito positivos, né? Algumas ferramentas que não utilizávamos. Então, tirar proveito, pensar também da questão no lado positivo, ter esperança, isso tudo vai nos auxiliar, né? Essa onda de pessimismo está prejudicando, né? Nos prejudica muito. Ah, achei interessante um conceito que uma amiga minha me colocou, uma metáfora, uma comparação. O nosso planeta está passando por um momento de parto para nascer o porvir, para nascer um mundo de regeneração. Então, o ser humano também, ele precisa passar. Às vezes, ele tem essa, como eu disse, né, da culpa, né? Ele tem uma situação de conflito, que é uma dor, mas muitas vezes a semente, né, ela passa por aquele processo dificultoso, mas depois nasce, depois floresce. Então, a gente tem que saber passar por toda essa reflexão, né? E depois, mesmo com dor, a gente conseguir, né, aliviá-la aos pouquinhos e arvorecer, né? E frutificar e conseguir aprender e evoluir, é o nosso propósito. Então, muito importante, né? Tudo isso abordado aqui, e é né, um outro aspecto também muito importante, né? Além da gente saber tirar proveito dessas situações de dificuldade, de dor, de sofrimento, embora seja algo muito difícil, e ninguém quer e nem deve querer passar por situações difíceis, mas quando elas acontecem, a gente tem que ter sabedoria. Além disso, né, que é o mais importante de tudo, é o amor. Nas palavras da Joana de Ângeles, nesse complexo de acontecimentos, o amor é o antídoto eficaz para todo sofrimento, prevenindo-o, diminuindo-o, mudando-lhe a estrutura. Muitas penas, muitas provas, muitas expiações, elas são abrandadas, elas são aliviadas por conta da dedicação do amor. Eu lembro de uma recomendação, de um primeiro contato mediúnico que eu tive, eu lembro muito bem, né, com meu filho, e aí o anjo da guarda, né, disse que ele teria que ser tratado com muito amor, e eu percebo que o amor vem salvando, né, não só, né, no meu caso, mas em outras situações a gente percebe que muitas penas são aliviadas, são abrandadas por conta desse amor que a gente tem uns com os outros, e temos que ter conosco também, para também nos
ajudar, né? Amor a si mesmo também é muito importante. Bom, como se transformar através do autodescobrimento? Será que basta reconhecer o erro? Basta reconhecer a conduta, o desvio? Eu posso, por exemplo, achar, e de fato, né, todos nós temos isso, né, a vaidade, o orgulho. Não, eu tenho muita vaidade, agora eu quero. Então, eu vou lá e abaixo a cabeça e me coloco numa postura de humildade, mas será que aquilo é só por fora e por dentro? Como é que eu estou? Então, basta eu saber do erro aí e, e, e muitas vezes fingir, né? Porque não é uma situação real, uma introspecção, uma internalização. Eu só estou ali querendo demonstrar que eu não sou aquilo. Então, é muito mais que isso. E é muito complexo. Como eu disse, não há receita pronta. Mas é necessário que a gente tente, que a gente se esforce. Eu vou ler aqui para finalizar o nosso estudo, eu vou ler aqui, eu vou ler aqui um trecho da Joana de Ângeles, tá? Do livro da Joana de Ângeles. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Então, ela coloca aqui, olha, que o ser, ele tem que refletir, ele tem que se autoanalisar e descobrir as suas próprias possibilidades. Como que eu posso vencer aquela situação? Eu tenho condições de agir como diante daquilo ali? Então, ela tem que saber de suas próprias possibilidades, tá? A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Será que aquilo que eu estou sentindo é real? Eu tenho que fazer esse autodescobrimento, essa autoanálise, para saber e não cair de repente numa emboscada. Então, a gente tem que estar se autoanalisando constantemente, não há receita, não há, né, quer dizer, é algo que depende da pessoa, porque cada pessoa tem as suas peculiaridades, tem as suas diferenças. Mas esse esforço, ele tem que ser diário, né? E a gente tem que ficar vigilante também com os pensamentos. Eu vou terminar aqui com uma mensagem da Joana de Ângeles também, né? A palestra de hoje, ela praticamente é toda com as palavras aí da Joana de Ângeles, e eu fico ali tentando interpretar a meu modo. Eu espero que tenha sido ah, ah, válido, né? Para mim foi muito válido estudar essa obra da Joana de Ângeles, embora eu não tenha lido o livro até o final, mas até onde eu li já vi um conhecimento imenso, e espero que tenha auxiliado alguém em alguma parte, alguma mensagem, alguma frase, tenha auxiliado alguém, tenha despertado algo, né, em alguém, tenha ajudado, esse é a nossa intenção. Então, a mensagem final, aqui também da Joana de Ângeles, aí no livro, na página 13, logo na introdução. Uma fagulha pode atear um incêndio. Vejam só, uma fagulha pode desencadear uma situação não favorável. Uma fagulha pode atear um incêndio, mas um fascículo de luz abre brecha na treva. Uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Uma palavra sábia guia uma vida. Um gesto de amor inspira esperança e doa paz. Que assim seja, que nós possamos estar diariamente procurando essa gota de bálsamo para suavizar as aflições, essa luz da sabedoria, do amor, para abrir brecha na treva, na escuridão,
e que nós possamos usar o amor em todos os dias, em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Um abraço fraternal a todos, uma boa noite e muito obrigada.